paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, a todos que me ouvem, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nesta semana nós estamos falando a respeito de gratidão. Como é bom, né, nós sermos gratos, como é bom nós convivermos com pessoas que são gratas. O ingrato é muito triste, né? A pessoa que é ingrato, ela é triste demais, irmãos. Ela não reconhece, ela não valoriza aquele que fez um benefício a ela, né? Então é muito bom quando nós podemos olhar para o nosso Deus e agradecer todos os dias, né? O fato de nós abrirmos os nossos olhos, poder levantar, poder trabalhar, poder nos assentar à mesa e compartilhar uma refeição com a nossa família, ter essa refeição, sabe, ter saúde, são motivos para agradecermos a Deus todos os dias, né? Não só as grandes bênçãos, as grandes vitórias, mas em tudo, a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças, em tudo nós devemos ser gratos ao Senhor, que fez todas as coisas. Eu costumo dizer que nós viemos nu ao mundo, tudo que nós temos já é motivo de nós agradecermos. Viemos nu e nu voltaremos também, ainda que dentro de um caixão coloquem a melhor roupa em nós, mas ali o nosso corpo, a nossa matéria se desfará, né? E nós vamos novamente, o pó volta ao pó, e tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e nos acrescentado, não é para nós nos apegarmos, não é para nós, sabe, vivermos aqui amarrados nisso, né? Não, nós devemos nos apegarmos com as coisas do reino, com as coisas dos céus, com as coisas que não são palpáveis, porque as coisas que são palpáveis, que são terrenas, elas perecem, né? E nós não vamos levar tudo que nós temos, pelo contrário, é só para nós usufruirmos, é para nós nos alegrarmos, é para nós compartilharmos, né? Até a nossa prosperidade, ela tem um propósito, é para nós compartilharmos a nossa prosperidade. Tenho visto muitas pessoas avarentas que quer só para si, né? E nós sabemos que isso não agrada a Deus. Então, não sei se você já agradeceu hoje, se você não agradeceu, é um momento oportuno de você dar glória a Deus e agradecer pela sua família, pela sua casa, se Deus tem te dado um carro, se ainda não deu, Ele vai dar em nome de Jesus Cristo, pelo trabalho, pelo recurso que tem chegado nas suas mãos, pelo alimento, né? Muitas são aquelas pessoas que têm o alimento na mesa, mas não podem comer, que são privados de certos tipos de alimentação, e nós podemos comer, nós podemos nos alegrar, podemos pegar o final de semana passear. Isso é bênção de Deus, é bênção de Deus quando nós trabalhamos e usufruímos, né, do fruto do trabalho, do nosso trabalho. Podemos nos alegrar, abençoar nossa família, abençoar as pessoas que nos cercam. Isso agrada a Deus. Então seja grato em nome de Jesus por tudo aquilo. Talvez você ainda não recebeu o que você quer, aquilo que é o teu sonho, aquilo que é o teu desejo, mas por enquanto você não recebe, seja grato por tudo aquilo que você já alcançou em nome de Jesus. Para hoje, Salmo 95, que diz assim, vou ler alguns versículos. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus, grande Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Beribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. A princípio, o salmista, ele convoca o povo, ele chama o povo a louvar, a adorar a Deus, esse grande rei. Ele é grande e ele é rei, ele é Senhor de toda a terra, né? Então o salmista, ele chama
para que nós adoremos a Deus, celebremos a Ele com voz de júbilo, a rocha da nossa salvação, ou seja, aquele que nós temos, sabe, se mantido firmes, fortes, é Ele quem nos sustenta, Ele é a rocha da nossa salvação, né? Porque Ele é grande, Ele é rei, Ele criou todas as coisas. O salmista nos convida a louvar e a engrandecer ao Senhor, que é, e por tudo aquilo que Ele fez. Por isso eu digo a você, comece a agradecer por tudo quanto o Senhor já fez na sua vida, ainda que aquilo que você quer hoje, que é um sonho, é um projeto, não se realizou, não se concretizou, mas lembre-se quantas coisas o Senhor já fez na minha vida, na sua vida, né? Então tudo é dele, ele fez o mar, tudo ele criou, tudo ele formou para o seu louvor, para a sua glória e para o nosso benefício, para nós usufruirmos, para nós nos alegrarmos, para nós desfrutarmos. Devemos cuidar de toda a criação de Deus, amarmos tudo aquilo que o Senhor criou, zelarmos pela natureza, por tudo aquilo que o Senhor deixou para o nosso benefício, para o nosso bem-estar, para o nosso usufruto, não é? Então nós devemos adorar Ele, devemos nos ajoelhar diante da sua presença, sempre reconhecer o quanto Ele é grande, quanto Ele é poderoso, quanto Ele é majestoso, né? Ele criou todas as coisas pela tua palavra, pelo poder da sua palavra. Quando nada existia, Ele criou e formou todas as coisas, me criou, te criou, nos formou, não é verdade? Então Ele é o nosso Deus e nós somos ovelha do seu pasto, ou seja, se Ele deu as mínimas coisas, creia no nome de Jesus que as grandes, se for da vontade dEle, Ele dará também. Se for te dar alegria, se for trazer alegria para a sua vida, se for para o seu bem, sabe, se for para abençoar outras vidas, se houver um propósito nisso, eu creio, Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Mas antes que isso venha à existência, comece a se alegrar, comece, sabe, a encher os seus lábios de cântico, de louvor, de adoração, por tudo que o Senhor já tem trazido nas tuas mãos, né? Eu gosto daquele louvor, diz assim, quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se você olhar toda a sua trajetória de vida, desde que você veio para o Evangelho, né, aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, assim como Ele fez na minha vida, eu tenho certeza absoluta que na sua vida também houve muitas transformações, e eu creio que assim como Ele acrescentou na minha vida, Ele tem acrescentado na sua vida também. Pode ser que ainda falte muito, né, dentro das promessas que o Senhor te fez, mas Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Uma vez prometido, Ele vai zelar pela promessa, na hora certa, no momento certo, Deus traz a existência e te abençoa, e você vai se alegrar em nome de Jesus. Aí quando eu e você, como diz o salmista, quando nós ouvirmos a voz de Deus, nós que somos o seu povo, nós que somos ovelha do seu pasto, né? Quando nós ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração, como os israelitas fizeram lá no deserto, né, em Meribá, porque ali, no momento de dificuldade, no momento em que faltou água, eles começaram a murmurar contra Moisés, e claramente nós vemos dentro ali da história, quando o Senhor está falando a respeito de Moisés, tratando Moisés e usando Moisés ali para ser esse grande líder que ele foi, né? E nós vemos que muitas vezes quando o povo murmurava contra Moisés, o Senhor disse a Moisés, eles não estão murmurando contra você, eles estão murmurando contra mim, é contra mim. O Senhor, ele tomava afronta, né? Justamente lá em Êxodo 17 é esta passagem, né? Que fala ali a respeito desta grande falta de água, e o povo começou a murmurar, ali no 17:3 diz assim, ó, tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco eu sou apedrejado. Então, se nesta tarde você está ouvindo, assistindo esse vídeo, ouvindo a voz do Senhor, porque a palavra de Deus é a boca dele falando comigo e com você. Se o Senhor falar com você, não endureça o seu coração. Para de murmurar,
Sabe, esse povo, ele não soube esperar. O mesmo Deus que teve o cuidado, o zelo de tirar eles do Egito e trazer eles e caminhar com eles ali naquele deserto, Deus ele ia fazer com que eles entrassem na terra que ele havia prometido. Ele daria a terra como ele deu a terra, mas infelizmente nós sabemos que parte desta geração não entrou na terra, justamente por causa da murmuração. Isso mostra a falta de fé, isso mostra, sabe, a incredulidade, a dureza do coração e a ingratidão. Era um povo ingrato, porque o Senhor fazia e tudo quanto o Senhor fazia nunca estava bom. É muito triste, meus irmãos, quando nós recebemos as bênçãos de Deus e nunca paramos para agradecer, para reconhecer. Senhor, se não fosse o Senhor, eu não teria isso. Se não fosse o Senhor para fazer, eu não viveria essa viagem, eu não viveria esse sonho, esse projeto não se realizaria. Nós precisamos reconhecer, porque tem coisas, querido, que o meu dinheiro compra, tem coisas que eu consigo com o meu esforço. E eu falo assim, queridos, mas lembrando que se eu tenho força e se eu tenho saúde para me levantar, se eu tenho vida, foi porque primeiro o Senhor me deu. Então, só pelo Senhor me pôr de pé todos os dias, eu já tenho que ser grato. Se Ele me abriu uma porta para que eu possa trabalhar e me deu um recurso nas mãos, eu preciso ser grata, porque foi Ele que me deu. Então, é por meio dEle, de todas as formas, é por meio dEle que eu tenho condições de conquistar algo, de viver algo, de comprar algo, de usufruir de algo, né? Então, em tudo nós devemos olhar e sermos gratos ao Senhor, agradecer a Ele, sabe, das mínimas coisas e as grandes coisas também. Então não murmure, não endureça o seu coração. Tem pessoas que questionam, porque eles estavam ali questionando. Lá em Êxodo 17, eles vão dizer assim, será que o Senhor está mesmo, né? Lá no 7, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós? Ou não? Então esse povo estava ali duvidando, né? Então um Deus que tira eles com mão forte do Egito, carrega eles no meio do deserto. Querido, que cuidado que esse povo viveu. Nuvem de dia, né, para trazer sombra, coluna de fogo à noite para aquecer, era alimento que caía do céu. Meu Deus, quando eles precisavam de água, porque não foi só nesse episódio que faltou água, que eles precisaram de água para eles, para os animais, para os rebanhos, né? E o Senhor proveu. Então entenda uma coisa em nome de Jesus. Se não chegou hoje, vai chegar, porque nós aprendemos a viver na dependência de Deus. Aprenda a viver na dependência de Deus. E no momento certo ele vai trazer nas tuas mãos. Um dia eu fui numa tarde da bênção, eu gosto desse episódio, porque para mim marcou assim minha vida, né? E eu não levei dinheiro para comprar pão, né? E meu esposo estava desempregado, eu também estava desempregada, então nós estávamos passando por um momento muito difícil. Então, Deus não deixou faltar nada, mas é assim, num momento de deserto, a gente não tem sobejando, né? A gente tem ali, né, a porção diária, o pão diário, Deus não deixa faltar. E nesse dia, justamente, eu estava querendo tomar pão, comer pão, né? Eu saí da igreja, me deu aquela fominha depois do culto, né? E eu falei, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, eu ia passar na padaria, eu ia comprar pão para mim comer, chegar em casa ia fazer um café e ia comer. E eu estava com uma irmã me acompanhando e nós na volta, então, ela para aqui na padaria, né? E eu não falei nada, irmãos, porque servo de Deus não precisa ficar pedindo nada para ninguém, porque Deus ele conhece as nossas necessidades e ele supre as nossas necessidades no momento certo, na hora certa. Então ela desceu, ela foi comprar pão e ela voltou com 2 sacos de pão, um saco para ela e um saco para mim. Então eu pude chegar em casa. Para você é pouco, irmãos. Nem foi nem R$ 5, eu tenho certeza que não foi nem isso. Mas naquele momento eu não tinha, era algo que eu não tinha. Mas Deus prova, Deus ele me prova e ele prova você também que ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E eu pude, sabe, me alegrar, fazer o meu café, sentar na minha mesa, já tinha feito a obra de Deus, poder me alimentar, porque Ele supre. Então esse povo viveu coisas extraordinárias naquele deserto. Deus não deixou faltar, Deus supriu, mas esse povo era ingrato. Então que nesta tarde, toda a ingratidão tira, arranca do seu coração. Se você não consegue se alegrar, sabe, pelo marido que Deus te deu, porque só vê os defeitos, só vê os erros, só vê as falhas, não consegue se alegrar com seus filhos, porque você acha
acha que o filho do vizinho é melhor, não consegue se alegrar com o seu trabalho, porque você acha que o líder não é bom, as pessoas não são boas. Eu sei que trabalhar dentro de uma empresa não é fácil. Talvez você não consiga se alegrar com o pão que tem hoje na sua mesa, porque você queria o pão de coco e tem o pão sovado. Ah, você queria comer um bolo, mas não tem bolo. Querido, eu não sei, mas entenda, às vezes não tem o que você quer, mas tem uma torrada, tem uma bolacha. Comece a agradecer por aquilo que você tem, comece a ser grato, comece a enxergar nos mínimos detalhes o cuidado de Deus e o agir de Deus. É na roupa que você veste, é no calçado. Um dia, eu vou contar aqui também, um dia eu precisava de um sapato vermelho, que nós íamos fazer uma festa aqui das irmãs, e eu lembro que eu falei assim, ai meu Deus, eu não quero comprar um sapato vermelho. Sapato vermelho, como? Aonde eu vou usar um sapato vermelho? Mas era ou vermelho ou preto. E eu não tinha nem o preto nem o vermelho, né? Eu falei, e agora? Eu compro preto, compro vermelho ou vermelho? Irmãos, Deus me deu o preto e o vermelho. Então eu pude usar o preto e o vermelho. E eu usei, e foi uma bênção, irmãos. Então aquilo que você precisa hoje, em vez de você murmurar, em vez de você reclamar, coloque diante do Senhor. Fala, Senhor, eu quero. Esses dias eu estava com vontade de comer chocolate. Deus trouxe nas minhas mãos. Eu vivo muito isso. Às vezes eu só penso. Eu vivo muito isso. Eu vivo isso. Às vezes eu penso, às vezes eu falo assim, Senhor, eu só queria isso, eu precisava daquilo, né? E é tão bom, irmãos, quando nós vivemos na fidelidade com o Senhor e andamos com o Senhor, na obediência do Senhor. Somos falhos, somos pecadores, né? Mas sempre reconhecendo as nossas fraquezas, nossas limitações, colocando diante do Senhor, pedindo perdão, a restauração do Senhor. E no dia que nós precisamos, Ele vem com todo cuidado, com todo zelo, com todo amor, porque Ele é Pai. Como Ele diz na palavra dele, vocês são maus e sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará, vos dará. Ele vai me dar, Ele vai te dar aquilo que está dentro da minha necessidade, da tua necessidade. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, que você enche o teu coração de fé nesta tarde, que você seja grato, grato por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda fará. Em nome de Jesus, amém? Vou orar rapidinho e que o Senhor abençoe sua vida. Pai, eu sou grata ao Senhor pelo fôlego de vida, por mais este dia, por este canal no YouTube, por cada vida, por cada um que vai ouvir, Senhor, este vídeo. Meu Deus, que o Senhor enche o coração desta pessoa de gratidão, tira a murmuração dos lábios, que nesta tarde, ao ouvir a tua voz, Senhor, mediante a tua palavra, que nós possamos, Senhor, reconhecer, meu Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é rei de toda a terra, meu Deus, que o Senhor provê todas as coisas, meu Deus, se nós temos, é porque o Senhor tem nos dado saúde, força, trabalho, família, bens. Meu Deus, eu sou grata ao Senhor. Que o Senhor abençoe rique e poderosamente a vida deste meu irmão, desta minha irmã, deste canal no YouTube. Que o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada família. Eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.